Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e hoje nós vamos falar sobre o projeto da deputada do PSL, Major Fabiana, que quer proibir as armas de brinquedo. Mas antes, como sempre, eu vou pedir para você se inscrever no canal do MBL, dar aquele clique bacana no sininho e se você gosta do movimento, acesse mbl.org.br/contribua e faça parte desse movimento. Bom, a deputada quer, através do seu projeto de lei, proibir armas de brinquedo, simulacros, e ela se baseia num argumento bem plausível. Segundo dados do Ministério Público, que ela coloca como justificativa do seu projeto, 40% dos crimes, dos assaltos, são cometidos com esses itens. E aí, na visão de mundo dela, faria sentido proibir esse tipo de arma de fogo, esse tipo de réplica de brinquedo de arma de fogo, para que a situação se resolvesse. Mas será que essa é a melhor abordagem? É dado da realidade que, devido à estrutura do nosso Código Penal, os bandidos têm uma vantagem quando eles assaltam com arma de brinquedo, Eles não têm o mesmo enquadramento, porque a definição que o nosso Código Penal dá para arma de fogo exclui todo outro tipo de objeto que colocaria a vítima em situação de hipossuficiência, colocaria a vítima amedrontada frente a esse ato de violência, não está incluído. Isso gera um incentivo perverso para que realmente bandidos portem armas de brinquedo por aí, porque a polícia, realmente, quando ela vai lá e dá aquela batida, dá aquela geral no sujeito, o sujeito está armado com uma arma de brinquedo, não existe crime, não há nada que se possa fazer a respeito. Mas como resolver esse tipo de situação, como resolver esse tipo de dilema sem que as pessoas percam a liberdade? Porque afinal, isso é até pauta do PSL, como que o partido e a visão política de direita que defende aí a liberdade, que defende o direito das pessoas andarem armadas, inclusive, são contra o Estatuto de Desarmamento, poderiam querer proibir as armas de brinquedo. Isso me parece um contrassenso e é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho aqui. Então, é preciso que a gente entenda que quando esses dilemas aparecem na atividade legislativa, que a gente tem duas maneiras de encarar essa solução. Você tem aí uma maneira que é a maneira principiológica, ou seja, que ela avalia o princípio por trás daquela decisão, pode ser aí o princípio, por exemplo, da liberdade ou da propriedade privada, e a outra é uma visão consequencialista das leis, e aí você estaria avaliando realmente qual a consequência daquela lei na sociedade, sem necessariamente olhar sobre o princípio que essa consequência ou essa ação legal poderia estar ferindo. Por exemplo, esse projeto de lei da deputada Fabiana, ele é consequencialista, Ele tira das pessoas e das crianças, por exemplo, o direito de ter uma arma de brinquedo, que é numa sociedade livre, as pessoas têm esse direito, e passa a analisar isso de um ponto de vista consequencialista, ou seja, a partir do momento que a posse desse objeto torna-se um crime, violando assim o direito de propriedade e liberdade das pessoas, a criminalidade como consequência diminuiria. Ou seja, então assim ela manifestaria na sociedade um efeito positivo. Nós do MBL acreditamos que o princípio deve sempre nortear a atividade política. Então a gente procura achar maneiras, obviamente, de você diminuir a criminalidade através das leis, mas quando possível, e sempre é mais desejável, que você não fira esses princípios fundamentais, como liberdade, propriedade e outras coisas que são importantes na nossa sociedade. Então, entendendo essa dinâmica, como resolver o problema justamente sem que as pessoas percam a sua liberdade? É fato que a lei como ela existe hoje não funciona, você tem aí a externalidade negativa, que é o incentivo para que os bandidos cometam crimes usando armas de brinquedo, porque, afinal, a pena é mais leve, mas, ao mesmo tempo, você também não pode tirar a liberdade das pessoas. Por isso, eu conversei com o deputado Kim Kataguiri, troquei uma ideia com ele, e a gente viu que faz mais sentido que o agravante para a pessoa que cometa o crime seja maior. Afinal, você realmente não pode incentivar esse tipo de atitude, porque para a pessoa que está sendo assaltada, ela não sabe que é uma arma de brinquedo, A vida dela, para ela, na percepção dela, está em risco, da mesma maneira que uma arma de fogo. Então, é até injusto com as pessoas, é injusto com as vítimas que não haja um agravante maior. E dessa maneira, a gente consegue realmente punir aquela pessoa, que tomou a decisão de cometer o crime e aí tirou a arma de brinquedo da sua função natural, que é para brincar, e usou isso para facilitar uma atividade criminosa, E ele não consegue mais fugir da lei
sob esse subterfúgio. Então é isso, a gente acredita que esse problema, que é um problema sério, a gente entende qual foi a intenção da deputada, mas estamos aí oferecendo uma situação que acreditamos ser superior, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.